Sem saber que estava sendo gravado, o coronel tentava fazer a filha admitir que teria contado sobre os abusos para a mãe. Durante a conversa, ele admite ao menos 2 estupros em diferentes situações. Nos 2 casos, coloca a culpa na criança, que, segundo ele, seria curiosa e sonâmbula. Em um dos estupros, que não teve a data exata especificada, o coronel diz ter deixado a menina manusear seu pênis, fazendo movimentos de masturbação. Eu vou falar pra você. Para, você não vou gozar? Lembra? Uhum. Aí você parava. Aí ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu peixe, ele voltava a ficar curto e você começava de novo. Aí eu paro e não vou gozar de novo. Aí você parava, mostrava de novo. Aí dava um tempinho, você começava de novo. Lembra? Fala galera, hoje eu vim trazer um assunto aí que é um tanto quanto revoltante e também repugnante. Então se você tiver com criança perto, baixa o volume ou peça para a criança sair, porque não é um assunto fácil, tá? Envolve crime, envolve crianças e você já imagina aonde é que isso vai dar, né? Assim, embora esse seja um canal pequeno, eu resolvi falar disso porque eu acho importante que assuntos como este, eles ganhem cada vez mais luz, até porque eu não vi uma grande repercussão nacional desse caso, né? Por esse caso envolver uma pessoa importante, que é Luiz Henrique de Souza Ikeda. Esse cara é conhecido como Coronel Ikeda. Ele é um PM que hoje ele é um coronel reformado da Polícia Militar que atuou ali na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, né? Eu não tenho visto uma grande repercussão nacional, eu não vi sair nada no Fantástico, eu não vi sair nada nos maiores jornais do país, né? E eu não sei, assim, se é porque se trata de uma pessoa importante ou se é porque a justiça enxerga com outros olhos, né? Afinal, bom, por que será que alguns casos ganham uma repercussão tão grande e outros nem tanto? Lá no artigo 5º da nossa Constituição, está escrito o seguinte, eu vou ler para vocês. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu acho que essa parte aí da Constituição, ela tá um tanto quanto ultrapassada, ou então foi um tanto quanto, como é que eu posso dizer? Fantasiosa, né? Fantasiosa é a palavra, porque como já disse e escreveu George Orwell no seu livro A Evolução dos Bichos, todos somos iguais, mas existem alguns que são mais iguais que os outros. Então, galera, eu vi assim, o primeiro canal que eu vi falando disso, não quer dizer que seja o primeiro que falou, mas foi o que eu vi, o primeiro que eu vi foi o canal Não Adivinho. E aí eu fui mais a fundo, fui pesquisando mais e eu vi que, bom, quem expôs tudo em primeira mão foi o Soldado Madalhano lá no podcast do Glauber, no Fala Glauber Podcast. E a gente vai ver aí o que o soldado falou lá no podcast, a gente vai reagir, tá? E depois também tem uma entrevista com o Coronel Ikeda, né? E vamos ver o que ele disse nessa entrevista, qual que foi a versão dele. Vamos lá? Em áudio obtido com exclusividade pelo Metrópolis, o coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Luiz Henrique de Souza Ikeda, de 54 anos, admite ter estuprado e praticado uma série de abusos contra a própria filha adotiva. E fica o recado, coronel, eu não vou descansar enquanto você não estiver preso, enquanto você não estiver atrás das grades.
tá? A gente vai provar tudo isso, os áudios estão aqui, a gente vai tornar público. E tudo que eu tô falando aqui é sob orientação do advogado da vítima, meu amigo Dr. Thiago Lacerda. E ele tá com tudo lá, eu tô com tudo aqui. A conselheira tutelar tem tudo guardado lá. Você vai pagar por isso aí, cara. Você cometeu um dos piores crimes que existe na humanidade e agora foi descoberto. Não vai ficar mais no paninho dos seus amigos, não. E tem o corporativismo. Glauber, eu tô com um caso aqui de um... Isso aqui é primeira mão, eu não joguei em lugar nenhum, eu não postei nas minhas redes sociais. Eu tenho um caso de um coronel e fica aqui o recado pra você, Coronel Ikeda. Eu descobri por que você tremeu no dia que você me viu lá no Aricanduva. Porque você tá respondendo um estupro de vulnerável. Porque você tá sendo acusado de abusar da sua filha, que na época tinha 10 anos. Você tá sendo acusado de fazer ela... Tem problema esse assunto aqui? É um pouco mais pesado, cara. Que isso, irmão. Você tá... Aí tem, porra. É? Sério mesmo? O cara abusando... Ah, não, porra, me mete nessa porra, meu. Pelo amor de Deus, Guilherme. Sério, cara? Eu tenho os áudios. Os áudios Pô, e tu onde... guardou isso aqui pra tirar o sono do Glauber? Eu tenho os Não, áudios. porque isso aí, irmão, olha só. A minha vontade, eu nem sei se é verdade, eu não tenho os áudios, eu não tenho a prova. A minha vontade já é começar a xingar e chamar um cara desse de tudo qualquer nome, porque você tá me trazendo um elemento de um cara abusar a própria filha. Isso aí, cara, dá mais nojo do que você ver um TH desse aí da Maré que foi morto hoje. Porque é filha do cara, irmão. Você tem filha, eu tenho filhos. Porra, agora, aí eu quero entender se isso aí é uma coisa pessoal, se é uma coisa de polícia, o que que é, se realmente isso tem provas, porque senão a gente toma as invertidas, Sim, né? eu tô a todo Então, momento aqui falando que ele está sendo acusado disso e que eu ouvi os áudios. E de fato, eu tenho aqui a documentação. Ele fez? Eu não posso. Você sabe que ali na letra da lei eu não posso afirmar porque não foi transitado em julgado. Mas eu posso falar que ele está sendo acusado porque de fato está. E tem a documentação que abriu-se um conselho de justificativa para mandar ele embora. Eu tenho 2 horas de áudio aqui onde a própria filha dele gravou e eu tive contato com ela. A própria filha dele gravou ele tentando justificar o injustificável. Um dia antes da esposa desse coronel morrer, ele chamou a menina para conversar, falou que queria ter uma conversa de homem para mulher com ela. A menina suspeitando que quantos seria... anos ela tem hoje? Hoje ela deve ter aí seus 20. Em 2020, ela tinha 19 anos. Ela tá aí com seus 24 anos agora. E ela diz que foi abusada por ele desde os seus 10 anos de idade. Onde ele obrigou ela, usando a curiosidade, falando que ela que era curiosa, e nos áudios ele tenta falar que a culpa é dela, onde obriga ela a fazer sexo oral nele. Que isso, irmão, para. Caralho. Houve uma época em que ela dormia nos pés da cama e ele dá detalhes, cara. São 2 horas de áudio. Você imagina eu ouvir um negócio desse, cara, com filha em casa. 2 horas? 2 horas de áudio, eu ouvi tudo, detalhe por detalhe. Ela te cara, contando. coisa mais nojenta. Ela puxando a língua dele, trocando ideia com ele. Ele falou: ó, você lembra aquela época que você dormia no pé da cama? Que aconteceu aquela situação? Ela, que situação? Pô, você lembra que você estava dormindo? Eu acho que você é meio sonâmbula. Mas por quê, pai? Por que, pai? Mano, porque você vinha com o pé, aí você veio colocando o pé no meu órgão genital, e aí quando eu vi você tava com o pé fazendo esse movimento. E aí eu olhei aquilo e eu falei, deixa eu ver até onde que ela vai com isso, pra ver se ela é sonâmbula mesmo. E por isso que eu deixei pra ver, e não sei o que, então não fui eu, sabe? Foi você que veio. Você tem que ver isso aí. A culpa é sua. Porra, a polícia militar prega que a culpa nunca é da vítima, e vem um cara que deveria representar o comando da instituição e culpa a vagabundo. própria filha por ele ter abusado dela. Mas isso tá em que pé, assim, nível de investigação? Cara, tem denúncia vamos dela? lá. Tem polícia civil? Tem tudo? Tem tudo. No ano de 2020, a concessionária de uma rodovia lá na região de São Carlos acionou a polícia militar e o conselho tutelar, porque tinha um adolescente na via perdido com sinais de maus tratos, de vulnerabilidade. A polícia militar chegou até lá e viu que se tratava do filho desse coronel, na época major. E viu que ele tinha sinais ali de vulnerabilidade, de maus tratos, estava em choque. O pessoal, vendo que era o filho do comandante, tentou abafar. A hora que chegou a conselheira tutelar, e essa aí tem que tirar o chapéu. Inclusive ela falou, ó, o dia que quiser fazer live, não sei o que, eu falo tudo, eu conto o que aconteceu. Tentaram prender ela, mandaram ela embora, falaram que ia fazer o BO da polícia militar e encerrar por ali mesmo.
Malemar, um BO da Polícia Militar serve pra um acidente de trânsito sem vítima. Pra um negócio desse, é DP, meu, é delegacia. E os caras tentou passar pano de tudo quanto é jeito. A conselheira tutelar pegou, ligou pra irmã mais velha desse menino que tava lá. E falou, ó, tô com ele aqui, ele tá falando que os irmãos foram abusados pelo pai, que ele sofre tortura, palavras dele, né? E tá tudo isso no documento, que ele sofre tortura, chega a ficar dias sem comer e que ele abusa das irmãs. E a menina falou, ele abusa de mim desde os 10 anos. Que isso. Ele não tá mentindo, não. E aí o major na época, né, hoje coronel, chegou lá e tentaram resolver por ali. Não, foi todo mundo pra delegacia. Se não fosse uma conselheira tutelar de pulso firme, e na época o capitão Leandro tava lá e tentou atrapalhar de tudo que é jeito, tanto que ela conseguiu uma medida protetiva para ela e para as crianças desse major, que seria o pai, né, e, se não me engano, até desse capitão Leandro. E ela virou para ele e falou, Ikeda, você não vai para sua casa hoje, porque tem uma menorzinha lá, que tem relatos que ele demorava muito tempo para trocar a fralda dela. E a menina com 6 anos, quando foi pro abrigo, tem relatos aí de automasturbação dela, com 6 anos de idade. E diz que o pai demorava muito para trocar a fralda. E isso aí foi instaurado um conselho de justificativa para ver se ele tem condições de permanecer na Polícia Militar em novembro do ano passado. Porra, isso aconteceu em 2020. Isso. E por que, você deixou para trazer isso aqui agora? Porque porque os caras, é o que você falou, é o corporativismo. Aí chega no que você perguntou lá no começo, o corporativismo. E tá de parabéns o Soldado Madalhano por trazer esse assunto, ainda mais num podcast tão grande, né? Que é o Fala Glauber Podcast, o podcast do Glauber. Trazer um assunto assim tão importante, ainda mais sabendo o corporativismo que há, principalmente ali dentro da Polícia Militar, seja ela de São Paulo, seja do Rio, né? Quem assistiu aí o Tropa de Elite, o 1 e o 2, sabe muito bem aí, entendeu a retratação do corporativismo que há. E isso é no Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? E, bom, trazer esse assunto, bom, exige bastante coragem. E então é isso, queria parabenizar esse cara. Esse cara tá trazendo luz a um assunto que deveria ter repercussão em toda a imprensa nacional, né? Mas infelizmente a gente vê que não foi isso que aconteceu, né? Apesar do caso estar aí há bastante tempo, a gente pouco ouviu falar nisso aí. Viatura e teria ido comprar sorvete, tá no olho da rua já. E o coronel Ikeda, que tá sendo acusado aí de estuprar, de abusar da própria filha, aposentou de boa. Era comandante do 38I, depois veio pro 19M, no fundo da Zona Leste. Eu fui numa solenidade lá, de valorização do policial, e eu tenho gravado, eu vou postar isso aqui, eu não postei até hoje, eu tenho gravado. Eu na mesa lá, na confraternização, comendo um salgadinho, daqui a pouco ele chega, aponta, comenta, ele chega perto de mim, Glauber, ele fazia assim, ó, ele tremia. E eu não sabia disso na época. Falei, pô, o cara tá em choque porque sabe que eu luto pelos polícias, eu brigo pelo que é certo, e às vezes ele tá achando que tem alguma denúncia dele aqui. Mas é porque quem deve teme, né? Ele respondendo um estupro de vulnerável, achou que isso nunca ia cair na mídia. Tem um monte de matéria aí, depois eu posto aqui, eu te mando, tem um monte de matéria da época na imprensa, mas os caras, ó, abafou. E aí tá esperando o quê? Esperou ele aposentar pra DDM tocar o negócio pra frente. Que isso, mano. E fica o recado. Aí, tá vendo o que eu falei aí? Teve um monte, ele acabou de falar, teve um monte de matéria na época, mas os caras abafou. Então, assim, não é um caso que está sendo amplamente falado, não é um caso que toda a população aí tem conhecimento, né? Ao contrário de outros tantos casos aí que aconteceram e foram tiveram aí uma comoção nacional. Esse caso mas eu já sabia desse caso. Beleza, você sabia, mas pronto, grande parte da população brasileira não tá sabendo e não tá falando desse assunto. Não vou descansar enquanto você não estiver preso, tá, gente? E aí tá esperando o quê? Esperou ele aposentar pra DDM tocar o negócio pra frente. Que isso, mano. E fica o recado, coronel. Eu não vou descansar enquanto você não estiver preso, enquanto você não estiver atrás das grades. Tá? A gente vai provar tudo isso. Os áudios estão aqui, a gente vai tornar público. E tudo que eu tô falando aqui é sob orientação do advogado da vítima, meu amigo, Dr. Thiago Lacerda. E ele tá com tudo lá, eu tô com tudo aqui. A conselheira tutelar tem tudo guardado lá. Você vai pagar por isso aí, cara. Você cometeu um dos piores crimes que existe na humanidade e agora foi descoberto.
Não vai ficar mais no paninho dos seus amigos, não. A confissão registrada no áudio ocorreu anos depois, em 2017, em uma conversa entre o PM e a menina, na época em que ela já tinha 16 anos. Na ocasião, sem saber que estava sendo gravado, o coronel tentava fazer a filha admitir que teria contado sobre os abusos para a mãe. Durante a conversa, ele admite ao menos 2 estupros em diferentes situações. Nos 2 casos, coloca a culpa na criança, que, segundo ele, seria curiosa e sonâmbula. Em um dos estupros, que não teve a data exata especificada, o coronel diz ter deixado a menina manusear seu pênis, fazendo movimentos de masturbação. Eu falava pra você. Para, você não vou gozar? Lembra? Aí você parava. Aí ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu pênis, ele voltava a ficar duro e você começava de novo. Aí eu paro e não vou gozar de novo. Aí você parava, murchava de novo. Aí dava um tempinho, você começava de novo. Lembra? Se você não quiser que o negócio continuar, você simplesmente faz o quê? Deixa eu gozar. Ou tinha? Então não tem mais. Eu tinha bebido muito. Você me aparece na bandeirinha, não lembro o que aconteceu, e curioso de saber como é que eram as coisas. Como eu estava suscetível, eu acabei deixando. Deixei rolar. Tá? Então, como eu já falei, eu não me eximo de culpa. Só que nessa história, a culpa ela não é só minha. Desgraçado, meu. O cara desse é um Que desgraçado. isso, irmão. Cara, vamos lá, irmão. Na minha visão, primeira coisa, tudo que tu me falou aí, eu vou entender, no meu papel de entrevistador, vou entender que tudo isso é verdade, que se tem prova disso. Se foi em 2020 o cara é major, ele passou pra ter... Ué, mas não tem como ter dúvida. Com o áudio do cara, ele pode falar o que ele for, o que ele falar. Inclusive, tem uma entrevista dele, né, com um repórter. Bom, tem uma entrevista dele, agora não me recordo o nome do repórter. A gente já vai ver essa entrevista, tá? E você vai ver. Eu nem assisti inteira, né, porque eu queria reagir mesmo a esse conteúdo. Mas vocês vão ver que o cara o tempo todo ele foge das perguntas, né? E aí com esse áudio e a forma que o cara foge das perguntas, esse vagabundo, pra mim, mas você pode estar sendo precipitado. Não, pra mim não resta dúvida. Em 4 anos ele recebeu outra promoção para coronel. Ou seja, ele passou por um processo de promoção de major, tenente-coronel e depois coronel. Se ele responde um processo desse, tem que ter polícia civil. Então não é só PM, é polícia civil também, não sei por quais razões. E aí nós estamos falando, não é só estupro de vulnerável, nós estamos falando da própria família. É um outro nível de crueldade, um outro nível de absurdo. E aí, parceiro, a minha pergunta é o seguinte: porra, não tem polícia civil, não tem polícia militar, e não tem mais ninguém, meu irmão, em São Paulo lá pra resolver uma porra dessa? Não tem ninguém pra chegar e meter a mão no cara desse? As meninas não tem, porra, um tio, não tem sei lá quem, um marido, alguma coisa? Que porra é essa? Não é possível, cara. E assim, eu respeito aí, cara, o teu papel de fazer denúncia e tal, mas assim, irmão, eu normalmente me baseio, quando tem uma investigação policial, tem uma notícia, eu posso assumir com alguma segurança que isso tem um trabalho envolvido. Porque a denúncia, só pela denúncia, a gente fica sempre na dúvida, porra, da gente
comer uma barriga errada, né? Sim. Então, assim, Verdade, também concordo com o Glauber nesse ponto aí. Mas eu aposto que ele não tinha visto ainda a entrevista com esse vagabundo aí, que é esse Coronel Ikeda. Pra mim, ó, nós posso estar tomando o julgamento mais errado do mundo, mas quando vocês verem a entrevista, vocês vão ver o que eu tô falando. cara, se você tem tudo isso, irmão, pelo amor de Deus, cara, porra, não é só vir aqui na câmera, tem que fazer um apavoro na Polícia Civil, tem que fazer um apavoro no cara, irmão. Tem que pegar essas pessoas aí, o advogado das vítimas, e pelo amor de Deus, cara. Será que a sociedade não compra uma ideia dessa? Não tem mais ninguém que compra uma ideia dessa? Porque assim, irmão, o meu medo isso tem que ser no CPF, isso não é na polícia. Esse aí não é o coronel, é um filho da puta, um infeliz que Desgraçado. pode ser o padeiro, o cara da farmácia, qualquer outro, irmão. Mas o cara aí da que tá, internet. se fosse o padeiro, ele tava preso. Eu já. sei, irmão, eu entendi essa parte. Na polícia, na conta da polícia, tá o cara desse ser promovido e não ser colocado na rua. Mas a resposta para isso, se for um crime que não tem flagrante, é Polícia Civil, porra. É investigação. É Ministério Público lá na parte eu esqueci o nome, da Procuradoria da Pessoa Humana, o cacete dos abusos, tem uma matéria dessa específica no Ministério Público. Ou então, meu irmão, é homem com homem, é porrada e covardia e acabou, porra. Quem tem envolvimento familiar resolveu alguma coisa. Porque senão a gente fica aqui na internet, porra, e não resolve nada. É só, tipo, disputa pessoal. Bom, como ele falou aí, covardia. Covardia, o que ele quis dizer aí, homem com homem, é o que? Seria vamos dizer aí, juntar os tios da menina, o pai biológico, alguém, juntar uma galera e fazer o que deveria ser feito aí, se é que você me entende, com esse coronel, né? Dizem que isso é covardia, mas mais covardia do que ele fez com a menina, pra mim, não existe. Então, pra covarde, tem que ser covardia mesmo. Pessoal, assim, eu não tô dizendo que você tá fazendo isso, mas, cara, tu me falar uma coisa dessa, eu quero saber o que tem de coisa mais concreta pra tratar um cara desse como vagabundo, independente se ele é coronel, quem ele seja, irmão. E tem Pelo amor de Deus. Eu tenho aqui, depois se quiser eu te mostro, que tem a medida protetiva dele, que foi expedida. Essa medida protetiva é contra, ele não pode chegar próximo dos filhos, ele não pode chegar próximo da conselheira tutelar, e não é uma coisa que a gente, guardamos para trazer para a internet. O que na verdade é assim, né? Essa medida protetiva é uma piada, né? Não poder, mas quem é que impede? Não poder. A gente vê aí tanta medida protetiva aí, principalmente no caso contra a agressão aí doméstica, né? Contra as mulheres, caralho, e a mulher vai lá e faz uma medida protetiva e depois aparece morta. Essa medida protetiva também, eu vou te falar, é uma piada, né? Só tá com um advogado bom agora, porque em algum momento, por um acaso, eu vi a mensagem de alguém que estava envolvido nisso, consegui um advogado bom, coloquei o advogado no caso, e aí as coisas começaram a andar pelos bastidores. Aí eles começaram a representar aqui, a representar ali, a fazer toda essa parte burocrática que você falou. Só que chega num dado momento, que é o que você falou, lá naquela cidade não tinha ninguém para fazer isso, não tinha ninguém para acontecer, não tinha ninguém para fazer. O pessoal acha que eles estão cobertos de uma certa forma, que eles podem fazer de qualquer forma. E quando você torna uma coisa dessa pública e traz a comoção social, aí a coisa muda. E aí começa-se a tomar providência. E agora o pessoal sabe que o caso está exposto e vai começar a andar. Mas antes de chegar aqui e tornar isso público, a gente fez contato ali, a gente fez contato aqui, eu consegui um advogado para abraçar o negócio. Cara, no 0800, falei, irmão, abraça lá, você é o melhor advogado que eu conheço, corre atrás, você consegue ajudar nessa? Conseguiu ajudar, foi atrás da menina que tá fora do Brasil já, fez a procuração, mandou para ela, e corre aqui, e representa o capitão ali, e cobra a polícia militar de tomar providência de quem tava no dia, porque também não tomou providência dos caras que tentou abafar. Então tudo isso está sendo feito ali. Acontece que se você não chega num certo nível, que o cara tem uma influência, que se você não torna a coisa pública, ela vai avançar até ali. Entendo. Então esse é o próximo passo para que as coisas, tudo que podia ser feito por fora, a gente fez. Aliás, pelos meios legais ali a gente fez. Então agora a gente precisa de algo a mais, que é a comoção pública.
Que alguém falou, meu, Então assim, galera, vocês viram aí que a denúncia no podcast, né, pelo soldado Madalhano, e o Glauber, ele até ficou meio assim, meio em dúvida, não é, eu aposto que ele não ficou em dúvida, mas ele ficou meio receoso, vamos dizer assim, porque é complicado, é uma acusação muito grave, né, e ele ficou ali, eu acho que enquanto não tiver prova o suficiente para dizer, foi isso que aconteceu, é meio complicado da gente julgar. E ele tem razão, e o Glauber tem razão, mas aposto que ele ainda não tinha visto essa entrevista que saiu lá, pelo menos eu vi aí no canal Rápido no Ar TV, do jornalista Lucas Claro, que fez aí perguntas bastante relevantes, né? E que, bom, eu vi o início, eu não vi todo, mas só o início já me repugnou, né? O cara o tempo todo foge das perguntas e só enrola praticamente. Vamos ver. Olha, esse áudio aí, nesse momento, do jeito como ele foi vazado, ele nada mais é do que uma tentativa de me lincharem publicamente. Tá? Novos fatos já surgiram e ainda vão continuar surgindo. Tudo isso está e vai estar sendo apresentado dentro do processo no momento oportuno, conforme eu for chamado. Porque, infelizmente, até o momento, o processo, para você ter uma ideia, eu nem fui citado ainda. Então você diz que você oficialmente não se tornou réu desse processo? Sim, exatamente. Mas porque eu me torno réu no momento que eu sou citado. E a minha residência é conhecida por todo mundo. E até agora não fui citado. Você ficou por décadas na Polícia Militar, teve alta patente no policiamento. Para você, como um oficial da Polícia Militar, ouvir somente este áudio que foi exibido, ou trecho desse áudio que foi exibido, se esse áudio chegasse para você como um oficial, para cumprir a lei, qual seria a sua reação diante desse áudio que está sendo exibido e que tem a tua voz? Vou falar pra você. Para, você não vou usar? Lembra? Bom, vocês já ouviram o áudio aí, né? Então, vamos passar essa parte. Vamos ver o que ele respondeu. Bom, vocês já ouviram esse áudio aí, né? Então, vamos pular aqui a parte do áudio e vamos ouvir o que ele respondeu. Bom, realmente eu permaneci por 3 décadas na Polícia Militar trabalhando. Tá? Durante todo esse tempo, eu pelo menos tentei cumprir com a minha função o melhor que eu pude. De forma que, só para vocês terem uma ideia, quando houve aquele caso na escola Sapopemba, lá na Zona Leste de São Paulo, eu era o comandante da unidade lá, naquela época, e Só uma pausa aqui. Vocês viram que a pergunta do jornalista foi uma pergunta bastante pertinente e bastante objetiva, né? Ele perguntou ali, ele como policial militar, se ele ouvisse um áudio dele, qual que seria a reação? O que ele faria para cumprir a lei, né? E aí o coronel, ele vem aí rodeando, veio falar o currículo dele, né? Quando ninguém pediu o currículo. a pronta resposta que o policiamento teve de chegar com 3 minutos no local da ocorrência, na escola, quando do fato que aconteceu lá, só aconteceu por conta das medidas que eu instalei naquela unidade, naquela época. Tá? Ou seja, eu sempre tentei fazer tudo para fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma possível para trazer sensação de segurança para a comunidade a qual eu servia, tá? Ou as comunidades às quais eu servi, tá? Com relação à pergunta do como é que fala? Do áudio que você falou, tá? Muito embora ele fora de contexto, tá? Uma coisa que o direito fala, ele diz mais ou menos o seguinte. Fora de contexto. Precisa ter algum contexto para você ter um assunto com uma criança dizendo esse tipo de coisa? Que a criança era sonâmbula e que fazia as coisas e tal?
Precisa ter algum contexto. Qual é o contexto explicável? O que explicaria? Consegue imaginar aí algum contexto que explica essa conversa que teve ali? Tem dúvida daquilo que está acontecendo, tá? Você instaura inquérito para apurar o que acontece. A própria polícia, na época, quando aconteceu o fato em si, tá? Foi instaurado inquérito no âmbito de polícia civil para apurar os fatos, uma vez que, em tese, o que teria acontecido durante um período que eu não estava de serviço, e a polícia instaurou, em paralelo, uma sindicância para apurar. E essa sindicância, depois do tempo que ela levou para tramitar e encerrar, virou justamente o Conselho de Justificação. Tá certo? Para mim, a polícia tomou todas as atitudes e medidas que ela teria que tomar, assim como eu também tomaria, e, no momento, o que eu pretendo e o que eu quero é me defender dessas acusações que, vamos dizer assim, estão falando 1001 coisas diferentes, tá? Se você for analisar cada uma delas de forma em separado, você vai achar inconsistências tremendas, do tipo, a conselheira tutelar, ela pegou e falou, não, porque eu tinha que tirar a filha mais nova. Mas espera lá, eu tinha uma outra filha mais nova ainda em casa naquele momento, e ele só tirou uma. Você entendeu? Ou seja, que inconsistência é essa? Como que a conselheira tutelar me deixa uma outra criança menor junto com uma pessoa que, em tese, é um abusador? Você entendeu? Então, existem muitas inconsistências. O que eu quero fazer é me defender da melhor forma possível. Só para contextualizar aqui, né? Ontem eu gravei o vídeo e hoje, quando eu fui editar, eu vi que não tinha ficado salvo a última parte, né? Não tinha salvado. E eu acabei perdendo essa última parte do vídeo. Então, só pra gente finalizar aqui, ele fala aí no áudio que a conselheira tutelar só tirou a filha mais velha da sua guarda, da sua tutela, e deixou a mais nova. Então, claramente ele está desviando o foco, ele está querendo desviar o foco, né? Que o foco é no crime que ele cometeu. Pode ter acontecido aí um erro por parte do conselho tutelar ou da conselheira tutelar? Sim, isso pode ter acontecido, mas uma coisa não anula a outra, tá? Então, claramente aí ele quer... então, se... Ele diz, né? Então, se... Como é que eu tinha duas filhas, uma mais velha e uma mais nova, a mais velha foi tirada de casa e deixaram a mais nova? Como é? Então, ele faz esse questionamento, mas claramente é para desviar o foco, porque... Bom, a gente não sabe exatamente o porquê, ainda a gente não sabe o porquê disso, mas claramente pode ter acontecido um erro, como eu já disse, né? Então, é isso, uma coisa não anula a outra, tá? Olha, vão lá no podcast do Glauber, tá? E também eu vou deixar o link do podcast e também do jornalista Lucas Claro, tá? Tá lá o canal deles, tá aqui embaixo na descrição. Vão lá, vejam a entrevista completa. É muito importante que vocês vejam, tá? E aí vocês tomem as suas próprias conclusões. A minha eu já tomei e... Bom, eu... nem tenho mais o que dizer. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. É nóis.